Desde janeiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro já foi intimado a prestar esclarecimentos sobre os atos do 8 de janeiro, o caso das joias da Arábia Saudita e também as fraudes no cartão de vacinação dele e dos seus familiares. E aí, exatamente faltando 12 para as 8, eu quero perguntar para a bancada. Lembrar, né? Jair Bolsonaro disse que ele está sofrendo uma implacável perseguição no judiciário. Isso é verdade? Comentário agora. Olha, 10 para as 8. Joanilson Rodrigues. Olha, essa perseguição, ela é escancarada. E nós percebemos perseguição quando existem regras e essas regras são violadas. Então, você num jogo de futebol, você sabe que jogadores não podem fazer gol com a mão, né? Não é handball, é futebol, né? Então, a Constituição diz lá no artigo 53 que os parlamentares, senadores e deputados são invioláveis por quaisquer. Essa palavra, inclusive, foi colocada depois, né? Se eu não me engano, por lei complementar, que disse por quaisquer palavras, opiniões e votos. Né? Você percebe que a perseguição é de um lado só, quando se desrespeitou as regras já no pleito eleitoral. Se colocou uma série de restrições para um lado somente, e o outro poderia falar o que quisesse. Né? Fizeram um arremedo de restrição em algum instante, mas a verdade é que correu solto. O adversário podia fazer o que quisesse. Eu lembro de um filme com o Adam Sandler, que chama Jogo Sujo, que ele é um jogador de futebol americano, ele vai para a cadeia e ele quer convencer os caras na cadeia, ele vai jogar basquete contra os caras, e o negrão vai lá e dá uma cotovelada no nariz dele e pergunta para ele, foi falta? Ele fala, não foi falta não, normal, jogada normal. O cara dá outra e bate e tal. E aí, foi falta? Ele fala, não foi falta. Por quê? Porque quando você sabe que você está no meio de criminosos, esses criminosos não vão respeitar regras. Eles não vão respeitar, sabe, a corrida legítima, o fair play, o jogo limpo do embate, a disputa. Não, eles vão se valer de meios ilícitos, dizendo que estão tentando alcançar objetivos lícitos. É mais ou menos aquela ideia do Robin Hood, eu vou roubar dos ricos para dar aos pobres. A ideia parece boa, mas ela é péssima. Se você vai roubar, está errado. Então, a perseguição a uma pessoa passando por cima das leis, isso significa que você não vive mais um Estado de direito. Você não tem direito. Por quê? Porque se a regra diz que se você fizer obedecer a isso, aquilo, não vai acontecer nada, então ela é simplesmente desrespeitada de acordo com a vontade do momento, de quem está com a caneta na mão. Quem fez inventário, por exemplo, de bens da família, sabe que as certidões elas têm prazo de validade. Você vai no cartório e fala, nossa, essa certidão aqui ela tem validade de 30 dias, essa outra de tantos dias, e você não fez no prazo, você tem que voltar lá e tirar outra certidão. Portanto, as certidões entregues no prazo, elas têm validade ponto final. Imagine, por exemplo, o que aconteceu com o Dallagnol, que foi no Tribunal Regional Eleitoral, viram, olha, não há processo contra você, está tudo em ordem, você pode concorrer, ele concorreu, venceu, foi diplomado, e aí fala assim, não poderia acontecer um processo. Minority Report, você precisa assistir esse filme com o Tom Cruise, que é um filme de ficção, em que os juízes julgam por potenciais crimes que a pessoa poderia cometer.